noite, ou boa tarde, ou bom dia. Está no ar o nosso Jornal da Arte. Hoje, a nossa entrevista do Jornal da Arte, vamos mostrar professores que estão fazendo novas oportunidades de aprendizagem para os seus alunos na quarentena. Hoje comigo, na entrevista, a professora Milene, falando sobre suas aulas para o terceiro ano da Escola Sagrado Coração de Jesus, de Bento Gonçalves. Bom, boa noite, Bonner, boa noite, telespectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na grande mídia, divulgando a arte para os meus alunos. Também quero aproveitar, o horário nobre, mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe, te amo! O tema da nossa entrevista, então, é a arte no Renascimento. Vamos começar falando, por que este nome, professora? Por que Renascimento? Bom, Bonner, o nome Renascimento é porque naquela época aconteceram muitas mudanças na forma das pessoas pensarem. O Renascimento é porque aconteceram muitas renovações em diversas áreas do conhecimento. Na filosofia, na política, na economia, na cultura, na arte, que é o que nós vamos estudar mais, mas também teve nas ciências, dentre outras muitas áreas. Bom, vamos seguir. Em que lugar iniciou o Renascimento, professora Milene? O Renascimento iniciou na Itália, no século XIV, mas se espalhou por toda a Europa nos séculos seguintes, XV e XVI. Foi um período muito importante, marcado pelo surgimento de grandes obras e de grandes artistas. E como eram os artistas daquela época, professora? Bom, nesse período os artistas eram muito observadores. Eles pretendiam tornar suas obras muito parecidas com a realidade. Sendo assim, faziam uso de cálculos para desenvolver novas técnicas de proporção e perspectiva. A riqueza dos detalhes e a reprodução fiel do corpo humano eram características do período. Para isso, os artistas eles estudavam muito o corpo humano. Eles também não eram só artistas, eles sabiam muito de muitas áreas, como por exemplo Leonardo da Vinci. Ele foi pintor, escultor, ele estudou música, arquitetura, engenharia, foi inventor e também filósofo. Até desenho de vestuários ele fez. Muito interessante, professora. Os artistas realmente eram grandes gênios. E quais os temas que mais apareciam nas pinturas das obras de arte do Renascimento? Os temas das pinturas eram grandes retratos, cenas bíblicas, também a mitologia grega. Nessa época também surgiu a tinta a óleo, que possibilitou aos artistas mais riqueza de detalhes. Os artistas também eram muito requisitados para fazer retratos de família, um registro ou uma data importante, assim como a pintura das igrejas. Lembrando que não existia naquela época máquina fotográfica e nem celular para fazer selfies, não é? Professora Milene, você estava comentando que Leonardo da Vinci foi o bambambam daquela época. Fale um pouco dos artistas mais conhecidos do Renascimento italiano para nós. Bom, Bonner, os principais artistas renascentistas da Itália foram Leonardo da Vinci, o Michelangelo Buonarroti e o Rafael Sanzio. O Leonardo, até hoje, é um dos artistas mais conhecidos, ou melhor, a sua obra-prima, Mona Lisa, um retrato que inovou a pintura da época, com efeitos de luz, sombra e também pelo realismo da pintura. Outra obra de destaque do Leonardo da Vinci é A Última Ceia, que foi uma pintura na parede, com uma técnica chamada fresco, que consistia em pintar com a parede ainda com gesso úmido. Essa obra é enorme, 4,60 metros de altura por
8,80 de largura. Imagine que a altura dessa obra é mais ou menos como se fosse 2 vezes a altura da nossa casa. É muito grande mesmo. Essa obra encontra-se no refeitório de Santa Maria della Grazie, na Itália. Fantástico, professora! Só vamos fazer agora um intervalo para a previsão do tempo. É com você, Maju. Boa noite, Maju. O que você destaca? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Voltando então, professora Milene, fale um pouco do Michelangelo. Ele fez pinturas incríveis na Capela Sistina, não é mesmo? Realmente, a Capela Sistina é um museu a céu aberto. O teto todo pintado. Imaginem quanto tempo pintando e caindo tinta nos olhos. Imaginem só que dedicação do Michelangelo. Essa pintura foi a pedido do Papa Júlio II. É uma das obras mais famosas do Renascimento. A capela é localizada no Vaticano, na Itália. As partes centrais do teto estão 9 cenas dos Gênesis da Bíblia. Dentre elas, a criação de Adão é uma das mais famosas. Mas ele também foi muito conhecido por suas esculturas, como a Pietà. Olhem só, ela representa Jesus morto nos braços de sua mãe. Vejam que bela escultura. Certo. Agora vamos seguir com os nossos comerciais artísticos. Se liga aí! Se coloca em contexto. Imagina que você tem uma sala com um pé direito enorme e você chama um artista para pintar o teto dessa sala. Você fala para ele que você quer 12 retratos lá e tal. Ele começa fazendo os 12 retratos e olha para você e fala assim, mas eu posso fazer uma coisinha diferente? Você dá carta branca e depois de 4 anos, quando você entra e olha para cima, você vê isso. E assim começa a história dessa obra-prima do Renascimento e da arte, que é o teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo Buonarroti. O Papa Júlio II chama o Michelangelo para o Vaticano, mas não para pintar nada, tá? Porque ele se sentia, na verdade, escultor, o que ele gostava de fazer era escultura, então o Papa chama para fazer algumas esculturas para ele, o Papa Júlio II. Só que no meio, assim, quando ele já tá fazendo, já produzia alguns grupos escultóricos e tudo, o Papa muda de ideia. Quando ele chega lá no Vaticano, o Papa diz, eu quero que você pinte o teto da minha capela privada. Mas eu não sou pintor, eu sou escultor. Ele até fica meio assim, ressabiado, pensando, acho que foi meus inimigos que pediram pra ele me chamar, pra depois ficarem se rindo de mim, já que eu não sou pintor, eu sou escultor e não vou estar à altura dessa encomenda. E sabe o que tinha na Capela Sistina naquele momento? Um céu azul com estrelas. Mas claro, ele não podia dizer não ao Papa e acabou aceitando a encomenda. Ele começou a desenvolver o projeto dos 12 apóstolos, mas chega um momento que ele pede para o Papa se ele pode fazer uma coisinha a mais. O Papa diz que sim, dá carta branca, e as 12 figuras passam a ser 300 figuras. Bom, retomando então, vamos seguir nossa conversa falando agora do Rafael Sanzio. Bom, falando de Rafael Sanzio, ele foi um mestre da pintura e da arquitetura da Escola de Florença, conhecido pela perfeição, pela suavidade de suas obras. Podemos ver a delicadeza na obra Madonna Sistina. Olhem o detalhe dos querubins, que lindos! Que momento espetacular de contato com tantos artistas, tantas obras, uma verdadeira aula. Eu, Bonner, agradeço a presença de todos os telespectadores da nossa live, da nossa entrevista, e te passo, professora Milene, para as considerações finais. Bom, Bonner, eu agradeço o convite para divulgar na grande mídia
aula sobre renascimento para os meus alunos do terceiro ano. Mas sabe, mania de prof, né? Eu preciso deixar um recadinho de tema de casa. Meus alunos que estão em casa, depois deste mergulho na arte do Renascimento, vão observar a obra Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, vão pegar o desenho que eles têm para completar a tela. Vão fazer uma nova Mona Lisa a partir dos traços que eu iniciei e desenhei para eles. Vão desenhar roupa, paisagem do fundo, não esqueçam, os cabelos, todos os detalhes que estão faltando. Assim eu deixo o meu grande beijo e agradecimento por tantas pessoas, tantos alunos online na nossa entrevista. Uma boa noite a todos. Boa noite a ti, Bonner. Uma boa noite a todos. Boa noite e até amanhã.